Quero que você pense uma situação aqui comigo. Você faz a calda, adiciona o produto biológico e passa a calda para o pulverizador ou no drone. E ficou ali pensando, será que a pressão pode matar esse micro-organismo? Então, se você já pensou isso, esse episódio é para você. Para entender de uma vez por todas o que pode interferir ou não no biológico em relação à pressão. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bioagrotech, o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Eu me chamo Isabela Tavares, eu sou biotecnologista e entomologista. E hoje eu vou responder essas perguntas que vocês sempre me fazem. Principalmente na mentoria, eu escuto muito. Isabela, fala um pouquinho aí sobre a relação dos biológicos com a pressão dos bicos injetores. E eu vou comentar com vocês o que eu já vi na prática. Mas eu achei muito interessante um artigo sobre isso e eu vou trazer ele hoje para vocês para a gente ter embasamento científico. Porque aqui no podcast eu gosto sempre de trazer esse embasamento para a gente ter certeza daquilo que a gente está falando e daquilo que a gente está posicionando. E essa é uma pergunta muito boa, porque é uma daquelas perguntas que todo mundo que usa biológico tem, mas às vezes a gente para pensar e não entende como é que funciona. E o pior, a gente escuta de tudo nesses vídeos da internet. Então assim, vocês já sabem, né, porque vocês trabalham com isso, que a pressão afeta a deriva, o tamanho da gota, a cobertura, a viabilidade. Mas e a questão dos micro-organismos nessa pressão? Será que aquela pressão de 3, 4, 6 bar que a gente usa no químico também funciona para o biológico? Já adianto para vocês que nem todos os biológicos. E gente, claro, isso vai depender da cepa. Eu vou falar isso ao longo de todo o episódio, que cada cepa tem a sua especificidade. E nesse episódio eu vou explicar para vocês exatamente o que acontece com os fungos e as bactérias quando elas passam pelo bico sob pressão. E, como eu falei antes, vai ser baseado nesse estudo super interessante da UFMS, né, da Universidade Federal de Santa Maria. No final, eu tenho uma dica para vocês que vocês vão poder utilizar em relação a essa aplicação também. Vamos lá? Gente, para vocês entenderem por que essa pergunta é importante, vamos pensar numa questão. Quando o biológico chegou para a gente utilizar, muitos anos atrás, a gente pensava que poderia aplicar da mesma forma que o químico. Mas hoje, depois de muitas pesquisas, a gente sabe que eles têm suas especificidades. A gente fala muito aqui nos episódios sobre temperatura, umidade, mas assim, vamos usar os fatos. Quando a gente usa biológico, eles passam pelo sistema de pulverização, eles vão enfrentar o quê ali? Eles vão enfrentar pressão mecânica nas bombas e tubulações, cisilhamento na passagem pelos bicos, a turbulência na formação de gotas. Cada um desses fatores pode afetar, sim, a viabilidade deles. E aqui a gente entra no estudo que eu encontrei da Universidade Federal de Santa Maria, que eu falei para vocês, que testou exatamente isso. Eles pegaram 7 micro-organismos diferentes: Bacillus thuringiensis, Cordyceps fumosorosea, Bovéria bassiana, Bradyrhizobium japônico, Trichoderma harzianum, Metarrhizium anisopli e Bacillus aryabhatae, ou Preste aryabhatae. E eles submeteram esses micro-organismos a várias pressões, 0, 1, 2, 3, 4 bar, que para quem não sabe, 1 bar é equivalente a 1000 pascal, ou a pressão atmosférica que a gente tem, né, a nível do mar, 1 atm. Na pneumática e na hidráulica, né, às vezes a pressão do pneu, vocês devem conhecer, 1 bar equivale a 14,5 psi, ou libras. Entendeu por aí? Os drones e pulverizadores, eles podem variar entre 2 e 5 bar. Vai depender muito do equipamento. Confere aí no seu e depois deixa nos comentários aqui para mim, para eu saber. E os resultados dessa pesquisa foram bem interessantes. O que eles descobriram? Que os micro-organismos mais resistentes, resumindo já para vocês, foram Bacillus thuringiensis, que tem uma viabilidade super alta, 4 bar, Cordyceps fumosorosea, que também a viabilidade maior de 90%. Já os mais sensíveis foram Bradyrhizobium japônico, porque de 100% foi para 8% em 4 bar. A Bovéria bassiana também foi uma pressão bem sensível, né? A 4 bar ela caiu para 10%. E a Preste aryabhatae de 100% foi para 16% a 4 bar. Os intermediários, que aguentarem mais de 50% viáveis nessa alta pressão, foram Metarrhizium, com 56% de viabilidade a 4 bar, Trichoderma harzianum, que ficou mais de 65% de viabilidade também a 4 bar. Ou seja, cada micro-organismo desse responde de uma forma diferente. E, novamente, depende da cepa. Claro que mais estudos precisam ser feitos para a gente realmente entender se isso é o que a gente vê na prática. Porque isso vai depender da região, vai depender do trator que você está usando, vai depender do micro-organismo, da cepa.
Enfim, são várias variáveis. Não quero que vocês saiam daqui já falando, não vou usar esse micro-organismo dessa forma, mas tem uma questão que eu sempre falo nas mentorias, falo nos vídeos para vocês, que é a questão de ele estar em uma estrutura de resistência pode ser sim um diferencial. Porque se ele está nessa estrutura, teoricamente ele resiste mais. Bradyrhizobium, Azospirillum, Pseudomonas, eles não produzem estrutura de resistência. Por isso que o ideal é a gente colocar eles sempre no suco de plantio. Se for aplicar via barra, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com eles, sim. E aí você deve estar se perguntando justamente isso. Por que uns aguentam e outros não? O Bacillus, ele forma esse endósporo, né? Essas estruturas de resistência são ultra resistentes, por isso que elas vão aguentar calor, a pressão, alguns produtos químicos, a gente pode fazer mistura melhor. Cordíceps também forma estrutura de resistência, que elas são chamadas de conídeos. São bem resistentes, né? Isso vai depender também do conídeo, cordíceps, né? Bovéria, metarrhizo, enfim. E, por exemplo, tricoderma, mesmo sendo os fungos que formam conídeos, talvez nessa pesquisa o que aconteceu foi, eles foram mais sensíveis dependendo da cepa que foi utilizada. E essa questão do estresse mecânico. Já a Bradyrhizobium é essa bactéria vegetativa, então é como se fosse uma célula mais sensível sob pressão, e isso pode levar ela à morte. E uma outra questão que pode aparecer, cepas diferentes da mesma espécie, elas podem ter resistências diferentes. Pode ser que eu pegue uma Bovéria baciana super resistente. Isso vai depender da parede celular dessa cepa, entendeu? Por exemplo, eu posso pôr uma Bovéria numa pressão de 5 bar e a outra só 2 bar. E as duas terem a mesma viabilidade. E tem uma outra questão. Esse estudo, ele testou micro-organismos em laboratório em suspensão aquosa simples. Na prática, os produtos comerciais, eles devem ter, o importante é ter, adjuvante protetor, estabilizante, espessante. Isso melhora a resistência à pressão. Então, o que isso significa quando a gente leva para o campo? Se a gente aplica tricoderma a 5 bar, ele pode estar perdendo, por exemplo, 30% dos conídeos. Mas se a gente aplica Bacillus a 4 bar, pode funcionar perfeitamente, porque a formulação ajudou o micro-organismo a suportar essa pressão. Eu não sempre comento com vocês aí sobre quando a gente faz mistura de calda e a importância da gente ter uma tabela de compatibilidade, que inclusive a gente tem uma tabela no curso de manejo biológico na soja, que eu coloco de bônus para vocês, porque a gente precisa entender que tipo de estrutura está ali, e se aquele produto comercial, ele pode ser misturado com um produto químico. Isso faz toda a diferença. Então reparem bem, entendam bem essa questão de cepas, de espécies. Eu bato muito na tecla para vocês terem essa noção e poderem perguntar para o vendedor de vocês, para o consultor de vocês, peraí, me explica, eu posso fazer essa mistura? Essa cepa, essa espécie, eu posso adicionar aqui? Tem testes com a pressão? O intuito desse podcast é para que vocês fiquem ligados nessas questões, que parecem técnicas, mas elas são simples. Então, assim, na prática, o que eu vejo no campo? Pseudomonas, azos, brad, como eles não formam endósporo, a gente precisa ter mais cuidado com eles no campo, na hora de pulverizar. Já os bacilos que formam esse endósporo, né, o que acontece nessa produção? Não sei se vocês sabem, a gente até falou disso no episódio sobre bacilos. Quando a gente vai produzir um bacillus na forma de endósporo, a gente estressa ele na biofábrica em até 80 graus Celsius, e aí ele começa a formar essa estrutura de resistência e a gente invasa ele, faz todo o processo de produção a partir dessa estrutura de resistência. Por quê? Se eu aplico no sol do meio-dia, eu vou ter uma viabilidade maior. Ele não vai se multiplicar ali na hora. O que vai acontecer? Eu aplico o endósporo, ele vai cair na folha. A hora que chegar ali mais ou menos pós 4 da tarde, que a gente tem temperaturas mais baixas, umidades mais altas, ele vai formar a sua célula vegetativa e vai formar o filme de proteção ali na folha, né? E tem todo o mecanismo de ação de antibiose, competição por espaço nutriente, enfim. A gente tem um episódio inteiro sobre isso, eu vou deixar na descrição aqui também, mas confere lá para vocês entenderem melhor sobre bacilos. Então, ou seja, eu posso produzir esse micro-organismo num formato em que ele aguente temperaturas adversas, o clima diferente, assim como a pressão e também a mistura com outros químicos. Mas é sempre interessante pedir a tabela de compatibilidade do seu fornecedor de biológico.
Agora, quando a gente fala de fungos, os conídeos, né, que são as estruturas de maior resistência dos fungos, quando eles são feitos em fermentação sólida, eles tendem a aguentar melhor, porque a gente sabe que é 100% conídeo. Agora, quando a gente faz a fermentação líquida, a gente sabe que tem hifa, micélio, blastosporo, e eles podem ser mais suscetíveis a essa questão de pressão. Mas, gente, claro, o biológico precisa de atenção na mistura, nas condições climáticas, assim como eu tô falando todo o episódio para vocês. Inclusive, se vocês quiserem, eu faço um episódio inteiro para explicar melhor sobre essa questão de conídeo, blastosporo, hifa, micélio, enfim. Deixa aqui para mim nos comentários. Então vamos resumir? Vamos colocar na prática? Na regra geral, bradyrhizobiums, rhizóbios, azospirillum, a gente precisa utilizar na pressão mais baixa, que é 2 bar. Para fungos entomopatogênicos, Bovéria e Metarrhizium, um ideal seria a pressão de 3 bar. Eu falo o ideal, porque cada um tem a sua condição aí no campo, né, gente? Eu tenho essa noção. Para tricoderma, até 4 bar. E para bacilos, a pressão normal, né? Ele consegue aguentar aí. Mas lembrando, para essas cepas da pesquisa, tá? Se você souber outras pesquisas sobre isso, me manda o link aqui que eu vou disponibilizar para todo mundo. E o ideal é a gente fazer o quê? Você consultar a empresa de biológico, perguntar qual a pressão máxima recomendada por eles, porque a cepa é deles. O teste de viabilidade, alguns laboratórios fazem teste de UFC antes e depois da aplicação. E observar no campo também se foi válida essa aplicação, né? Se realmente trouxe resultado prático. E se você precisar reduzir a pressão, mas manter a cobertura, então use bicos que vão reduzir a deriva, específicos para baixa pressão, diminuir a velocidade da aplicação, aumentar o volume de cauda, usar adjuvante espalhante para melhorar a cobertura desse biológico. Se precisar de alta pressão, né, a questão de deriva ou penetração, escolher micro-organismos mais resistentes, bacilos, cordíceps, enfim. Evitar produtos sensíveis, né, para aplicação de alta pressão. E assim, pessoal, a gente não tem que generalizar, a gente tem que entender qual cepa, qual micro-organismo a gente está trabalhando para ter um melhor resultado. Esse estudo mostrou que as estruturas de resistência tendem a ser mais resistentes, mas isso não é uma regra absoluta. Bacillus aryabhattai, por exemplo, ele forma endósporo, mas nesse estudo específico ele foi sensível à pressão. Então cada produto é único e cada cepa é única. Bom, e a dica da semana, para que se você é novo aqui, todo episódio tem uma dica da semana, sempre observe a cepa do produto, não só gênero e espécie. Cepas diferentes podem ter resistências diferentes. Então, basicamente, essa é a dica para vocês. Não tem uma dica melhor para esse episódio. O que o agrônomo sempre gosta de falar, depende. E eu nem sou agrônoma, gente. Sou biotecnologista e entomologista. Mas no campo a gente acaba tendo que entender que depende. Depende da região, da estrutura, do trator, do produto, enfim. Bom, se vocês gostaram desse episódio mais técnico, manda sugestão, dúvida, comenta aqui o que vocês acharam. Eu gosto de fazer mais episódios baseados em artigos científicos para justamente trazer a ciência para nós do campo, que a gente lida todo dia com a parte prática. Mas espera aí, o que está acontecendo na ciência? E de uma forma mais aplicável para você. E se você quer se aprofundar sobre biológicos, eu vou deixar o link aqui do Manejo Biológico na Soja, que é o meu curso, para que você entenda como os micro-organismos podem agir aí na sua lavoura. A ideia de criar esse curso foi para a Isabela de 10 anos atrás, que não tinha ideia como é que aplicava um produto biológico, como é que se diferenciavam os produtos, então eu separei em blocos. Um de inoculante, bionematicida, biofungicida e bioinseticida. E também um manejo completo, para que você entenda de uma vez por todas como é que você pode aplicar e quais micro-organismos são os principais para a cultura da soja. Mas, gente, é o que eu falo, a cultura da soja é uma cultura modelo. Se você aprender como se usa esse biológico na soja, você vai saber como aplicar em outras culturas também. Pode variar uma coisa ou outra. E para isso a gente tem a mentoria. Se você quer algo específico para a sua fazenda ou para as fazendas que você atua, chama a gente, eu vou deixar o link também aqui, chama a gente no nosso WhatsApp, que a gente tem alguns planos aí para mentoria, consultoria, super interessantes e aplicáveis para o seu bolso também. Então corre, já conversa com a gente que a gente tem algumas vagas disponíveis para consultoria e para mentoria. O nosso TikTok e o nosso Instagram é @bioagrotech.podcast. Eu tô gostando bastante de ver vocês comentando lá no TikTok. Tô respondendo todas as dúvidas que eu tô conseguindo, mas continuem mandando, porque assim a gente ajuda outras pessoas também. E compartilhe esse episódio para que outras pessoas possam entender melhor como os micro-organismos agem sob pressão. Muito obrigada por ter ficado aqui esse tempo comigo e a gente se vê na próxima quarta às 6 da manhã com outro episódio sobre biológico que eu tenho certeza que você vai gostar. Até mais!